Bom, e ontem à noite o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, visitou o Congresso Nacional. Ele foi prestigiar o lançamento de um livro organizado pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante a cerimônia, que ocorreu no Salão Negro, Moraes se sentou ao lado de Hugo Motta e de Davi Alcolumbre, os presidentes da Câmara e do Senado. O encontro entre Motta e Moraes ocorreu em meio a um dia de tensão entre os dois poderes, causada pelo projeto de lei da anistia. Mais cedo, o presidente da Câmara se reuniu com líderes partidários para discutir a proposta. A oposição segue obstruindo as atividades da casa enquanto o projeto não entra em pauta. Bom, Piotr, ontem, inclusive, conversamos aqui no programa com o Sóstenes Cavalcanti, ele que é líder do PL na Câmara, e ele foi bastante enfático, né, dizendo que, mesmo depois da reunião que teve com o Hugo Motta, que a oposição, o PL, continuará com a obstrução, ou seja, o trancamento das pautas até que o PL da anistia seja levado para votação na Câmara. A gente acompanhou isso ontem, isso deve seguir até amanhã, quando vai haver mais uma reunião do Colégio de Líderes. A gente vai acompanhar. Agora, sobre essa visita ontem, que foi um dia bastante agitado em Brasília, do ministro Alexandre de Moraes ao Congresso. A gente falou de intimidação ali na pauta anterior, quando trouxemos esse pedido de prisão relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a presença do ministro Moraes ontem no Congresso Nacional para prestigiar o lançamento de um livro de Rodrigo Pacheco. Vamos voltar ao recato que os juízes deveriam ter. No momento em que se acusa ou se teme a interferência do Supremo numa votação que é de única e exclusiva competência do Congresso Nacional, nesse momento da Câmara dos Deputados, o ministro poderia ter evitado. Não precisa, ele não vai fazer tanta diferença, não é ele o autor do livro. Não, mas talvez o recado tenha sido diferente. Fato é que, se a gente lembrar dias atrás, o presidente da Câmara é alguém que vive sob pressão. Pressão de todos os líderes, os interesses são diversos, tudo bem, isso é do jogo, ninguém chega lá não sabendo disso. Mas nesses primeiros momentos do mandato do Hugo Motta, ele reagiu mal à pressão. Primeiro, que não percebeu um insidioso convite, podemos chamar assim, né, para jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Também, se não me engano, em homenagem ao Rodrigo Pacheco. Não era para ir, deveria ter tido recato. No momento em que se discute justamente o Supremo invadindo prerrogativas do Congresso, não vou a este encontro, não é o momento de ir. Depois cedeu no convite do presidente Lula para ir ao Japão. O presidente Lula e o partido majoritário dele, o partido PT, que são completamente contra a anistia, embora tenham sido perdoados lá atrás, pela anistia de 79. Aliás, o PT só existe porque existiu a anistia de 79, senão não existiria. Também não deveria ter ido. Recato, prudência, distanciamento institucional. Ou seja, a gente viu ali a foto do Moraes e do presidente da Câmara, então ali a gente viu o anfitrião e o convidado, obviamente me referindo ao jantar. Que depois a gente viu que ele mudou o discurso, já fez um discurso na Câmara dizendo que não havia no Brasil presos políticos, exilados políticos. As evidências são claras. Claro que o presidente da Câmara sabe. Por que fez o discurso é uma questão. E agora voltou do Japão e também não pauta o que tinha prometido pautar, que era justamente a discussão da anistia. Põe a voto e deixa as pessoas decidirem. Os parlamentares têm a obrigação de votar. Vão lá e digam por quê, e se não votam também tem que responder ao eleitor. Por que o medo de pôr a voto? Põe a voto. O Congresso vive desse tipo de coisa, de debate e voto. Está lá para isso. Debater e votar. Põe a voto. Ana, quero te ouvir também, porque o cargo de presidente da Câmara dos Deputados é um cargo bastante visado, né, Ana? E é bem o que o Piotr trouxe. Como é que Hugo Motta vai reagir às pressões? Em relação aos convites, ele praticamente tem aceitado todos, né? Foi jantar com o Alexandre de Moraes, foi ao Japão, foi agora no lançamento do livro. É necessário um certo distanciamento social para quem exerce um cargo de tamanha relevância aí no Congresso. A sensação, Paulo, é que ele está deslumbrado com a cadeira de presidente da Câmara. Pelas entrevistas, na rede social dele, daqui a pouco ele fecha a rede social também, porque há muitas críticas, há muitos comentários nas postagens dele, principalmente no Instagram, que é onde eu sigo, muitas críticas, e ele ali fingindo que nada está acontecendo,
segue fazendo postagens completamente aleatórias, discursos ali, gravações cheios de platitudes, não endereça absolutamente nada em relação à pauta da anistia ou a outros projetos que de fato o Brasil está discutindo. E o que ele mostra, Paula, para mim, é que nesse jantar na casa do Alexandre de Moraes, ele foi o prato servido, né? Ele foi jantado, porque ele mudou completamente 180 graus. Ele veio de um discurso de unir o país, unificação e defender a Constituição, e ele dizendo que o 8 de janeiro jamais não pode acontecer novamente, mas que as penas para os condenados do 8 de janeiro são penas extremamente exageradas. Ele disse, tudo isso está na internet, ninguém inventou. E depois do tal jantar, ele mudou o discurso, disse que o Brasil está voando, não tem problema nenhum, não tem presos políticos, não tem justiça está funcionando, não há vozes caladas, ele disse isso, né? Imagine se tivesse. E foi para o Japão com Lula e até agora não demonstrou nenhum interesse, ou pelo menos se ele tem interesse, esse interesse ele está sendo sufocado, talvez até pela presença do ministro Alexandre de Moraes, que deve ter uma estratégia também, viu, Paula, de aparecer nesses eventos. Uma estratégia de colocar pressão apenas ali, pela presença. Olhem, vocês, eu estou aqui, vocês sabem que a minha caneta ela é impossível. Eu posso abrir inquérito de ofício, sem a provocação do Ministério Público. Aqui eu posso tudo. Então vocês tomem cuidado e andem na linha. Agora, é o que o Piotr disse, sinceramente. Eles que reclamaram tanto e falaram tanto da falta de decoro do presidente Bolsonaro em certas ocasiões. Isso aí não é falta de decoro, isso aí não é falta de respeitar a premissa da instituição Supremo Tribunal Federal, fica passeando sob os holofotes, achando que é lindo, falam fora dos autos, enfim. Agora, o Hugo Mota acabou, né? Hugo Mota, aproveite a cadeira de presidente da Câmara, porque agora o brasileiro vai entrar contra qualquer candidatura sua para qualquer reeleição, seja na Câmara ou no Senado.